Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, de paz, de amparo espiritual, na qual serve de combustível para a nossa existência, a existência da nossa caminhada, né? Nossa jornada física. E casas como essa, com toda certeza, fazem a luz do nosso planeta, a luz do Cristo, a luz que emana o que temos de mais sublime nas nossas existências, né? A presença do nosso Criador maior, né? Nosso Deus Supremo, representado em cada criatura, cada ser vivo na face da Terra. Quando estamos reunidos em nome de Jesus, no nosso planeta, estamos acendendo a luz de Deus. Então, é com muita satisfação, muita alegria que eu estou aqui falando para os meus irmãos esse tema tão importante que nós vamos discutir hoje e explanar hoje, né? Que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Justiça das Aflições. Pode, para muitos, ser um dos temas mais controversos da doutrina espírita. Não é? Muitos até, muitas outras crenças e filosofias, acreditam que o espírita é masoquista, né? Porque acredita no sofrimento como salvação. E não é bem dessa maneira que nós vamos interpretar esse capítulo, né? Mas nós vamos interpretar esse capítulo com a primeira palavra que intitula o capítulo: justiça. E essa palavra, quando interpretada à luz do Criador, não podemos interpretá-la de outra forma a não ser amor, ponderação. Tá? Então, a justiça perante Deus, ela é a mais ampla que nós podemos imaginar. Nós vamos pegar a justiça da terra e vamos entender de uma maneira, e vamos pegar a justiça de Deus e entender que ela não tem falhas. A justiça de Deus, ela é a mais pura justiça, porque está embasada no amor. Amor este que é o que o nosso Mestre Jesus tentou espalhar nos corações há mais de 2000 anos, quando esteve entre nós, trazendo como fonte de renovação, de transformação, meio pelo qual o ser humano se desenvolve, é este sentimento, né? Então, a justiça das aflições, na ética espírita, nada mais é do que a justiça divina, que está em toda parte, em todo o sistema universal, não só apenas aqui no planeta Terra, mas aonde existe vida, em todo o universo, existe a justiça de Deus, embasada em leis imutáveis que, na maioria das vezes, não compreendemos, mas que todas elas são, de fato, justas. No capítulo 5, nós vamos trabalhar uma das leis mais complexas que a gente pode entender, que é a lei de ação e reação. A lei aonde nenhum ser escapa, porque está embasado no princípio de Newton,
Porque as nossas ações importam na reação. Ou seja, nenhuma reação que recebemos virá sem uma ação anterior. Jogando isso para a lei de causa e efeito, na justiça do capítulo 5, o nosso mal é uma consequência. Consequência do quê? Das nossas ações. Do que fizemos, do que plantamos, do que entendemos como certo na nossa trajetória. Porque quando erramos, erramos com a certeza de que aquilo é certo. Então, quando ainda estamos vivendo no erro, as nossas consequências de nossas ações serão danosas, desastrosas, desequilibradas. Não é assim? A justiça das aflições nada mais é do que o conta corrente da nossa trajetória espiritual. Ou seja, o retorno das atitudes inadequadas perante a lei de Deus. Quando nos afastamos da lei, caímos no erro. Quando cometemos um erro, cavamos um processo difícil. Doença, desequilíbrio, vício, maledicência. A distância da lei de Deus nos acarreta esse peso em nossa vida. É como nos afastarmos da luz e vivermos na treva. A consequência da vida trevosa é a ausência da luz. A ausência da lei de Deus é o erro que todos nós cometemos, mais dia, menos dia, na nossa trajetória. Por que cometemos erros? Porque no nível de consciência que o homem da Terra ainda está, o aprendizado é pela ferramenta do erro, pelo sofrimento, pela dor, pelas consequências do não saber. E não estou falando em maldade, meus irmãos. Não estou falando em deliberadamente ser mal e conduzir a nossa vida no erro por ganância ou por qualquer outro sentimento de maldade, mas simplesmente por não saber ainda. Ou seja, como a criança que nasce com pequena idade, ainda não tem maturidade para exercer uma profissão, para resolver problemas complexos na sua família, na sua vida, precisa de experiência. O homem da Terra, os espíritos encarnados ainda neste planeta, que fica na periferia de uma galáxia ainda pequena no universo, habita. Os espíritos que aqui habitam são espíritos ainda nas suas primeiras encarnações, nas suas primeiras vivências, ou seja, a nossa vida espiritual está apenas começando. Somos crianças para a eternidade. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a primeira coisa que precisamos compreender é que somos espíritos imortais. Espíritos imortais, criados em um determinado momento para a eternidade. Criados simples e grandes.
ou seja, sem conhecimento algum. E estamos na senda do progresso, da evolução individual e coletiva. Individual, cada um de nós, na sua condição, na sua consciência, no seu seio familiar, na sua família, no seu trabalho, no seu compromisso firmado. E a sua consequência da sua visão de mundo no mundo em que habita. Então, todos nós somos responsáveis também pela evolução planetária, ou seja, pelo meio em que estamos inseridos. Então, evolução individual e coletiva. Não é assim? Mas cada fase da nossa vida está embasada exatamente no que estamos preparados, no que conseguimos acarretar de conhecimento, de experiência. Não é assim? Olhamos para o planeta Terra hoje e nós vamos encontrar um nível muito parecido de espíritos na sua condição de eternidade. Nenhum espírito é muito mais evoluído do que aqui na face da Terra. Tem uma margem muito mínima de diferença entre o que menos sabe e o que mais sabe. Ou seja, o pior e o melhor. Essa linha é muito tênue. Nós somos muito parecidos. Então, estamos aqui, vivendo o mundo que sabemos viver, se relacionando com as pessoas à nossa volta, como sabemos nos relacionar. Ainda não aprendemos a dar a outra face, como o nosso mestre nos ensina, perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7, amar aos outros acima de si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e entender a maravilha desse sentimento puro chamado amor. Estamos aquém, distante de compreender estas essências que vão nos fazer mudar 360 graus a forma como vivemos a nossa vida. E basta olhar para o mundo e ver como as pessoas vivem. O narcisismo do mundo, o egoísmo, a vaidade, a tola vaidade, ela é ainda instrumento de evolução. Esse é o instrumento que nós escolhemos para evoluir. Muitos de nós fazemos a caridade sem olhar a quem. Não podemos ser hipócritas e não entender que é assim que a vida é. Agora, em mundos evoluídos, aonde os espíritos já passaram por esta fase, já escolhem formas diferentes de viver. Não mais pelo sofrimento, pela dor, pela a reação de uma causa sofrida, pelo erro, mas sim pelas escolhas corretas, pela escolha do amor, pela escolha da vivência fraterna. E assim, as sementes desses espíritos só serão sementes salutares, enquanto nós ainda escolhemos as sementes amargas. Vamos lá, então. A ética espírita é uma orientação moral fundamentada na reencarnação, na lei de causa e efeito, evolução espiritual contínua, ou seja, nascemos e não mais pereceremos. Somos imortais. Cada espírito é responsável por suas escolhas
ao longo de múltiplas existências, construindo seu próprio caminho de aperfeiçoamento. A ética, nesse contexto, representa um caminho de responsabilidade e liberdade. Somos livres para agir, mas responsáveis pelas consequências de nossas ações. Não há punição arbitrária, mas aprendizado e reparação. A justiça divina, segundo o Espiritismo, é essencialmente educativa e reparadora e não punitiva. Ela visa o crescimento do espírito, oferecendo oportunidades de evolução e de reparação dos erros cometidos em vidas anteriores. Então, a vida do espírito, ela é consequência das suas experiências. Quanto mais experiências positivas aglutinamos na nossa existência, mais reações positivas receberemos também na nossa vida. E assim sucessivamente também com as questões negativas do caminho. Ou seja, não há injustiça e também não há mérito e demérito, e sim uma lei trabalhando, né? A lei de causa e efeito. Causa e efeito. Se eu quero um futuro bom, eu preciso me preocupar com o que eu estou fazendo agora, porque o futuro será consequência do agora. O que eu estou agora me preocupando é o que eu receberei. Ou seja, o universo vai nos retribuir exatamente com a energia que emanamos. Se estamos emanando o amor, receberemos este amor. E se eu estou amando neste momento e recebendo ódio, este ódio não é de agora. Não é a consequência do amor que eu sinto agora, mas do ódio que eu semeei ontem. Vejam que a justiça sempre vai se fazer presente. Todos os acontecimentos negativos que estamos nesse momento recebendo é consequência de causas passadas. O que acontece é que a gente avalia algo que nós estamos fazendo agora. Nós queremos ser imediatistas. Puxa vida, eu faço tanto bem, eu faço campanhas, eu dou a metade do meu salário lá na igreja, eu só vivo fazendo prece. Por que que eu contraí uma doença? Porque essa doença não é fruto do teu bem que estás fazendo agora. Ela não é consequência do agora. Ela é consequência de ontem, do que fizemos ontem. Então, o mal, para nós, não é um mal. Ele é uma corregenda. Ele é um mecanismo de reparação que nós não conseguimos ainda destrinchar. Não é? Então, se nós parar para pensar, o espírita ele não é masoquista, mas ele entende a lei de causa e efeito. Quando perguntarem isso para vocês, que estão introduzidos nessa doutrina maravilhosa, por que vocês gostam tanto de sofrer? Não, meus irmãos, nós não gostamos de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. O mal é, muitas vezes, inevitável perante a uma lei muito maior. E talvez esse mal seja o remédio amargo, mas nós entendemos que a lei é justa. Vamos seguir. O conceito de justiça das aflições, né? Ou seja, as aflições são as provas e as expiações que impulsionam o progresso espiritual. Provas e expiações. Provas significa, eu sou bom,
Eu sou uma pessoa que só faço o bem. Então, prova, meu irmão. Vou te colocar numa situação aqui que tu vai ter que realmente provar para si mesmo que é bom. Isso é prova. E expiação? Expiação é a reparação do erro. Ou seja, se eu quebrei, eu preciso voltar numa outra oportunidade para reparar. Expiação é reparação. Prova é para que a gente realmente, o nome está dizendo, estou comprovando a minha situação. Provas e expiações. É por isso que estamos presos, muitas vezes, sem querer estar aqui, porque em sua consciência, o espírito que é livre e que vive em uma dimensão muito superior a esta, não quer estar aqui preso. E muitas vezes a nossa melancolia, né, que não entendemos, esse vazio existencial que muitas vezes nos assola, é a vontade de retornar, a vontade de voltar para o mundo verdadeiro, para o mundo dos espíritos, ou seja, de onde todos nós viemos. Porque não precisamos, na vida espiritual, na eternidade, viver em um mundo pequeno como esse aqui, se nós somos espíritos livres. Então, vir para cá e estar condicionado nessa prisão chamada Terra, nesse hospital-prisão, é para reparar alguma coisa e pelo qual nós não podemos nos livrar. Então, de alguma maneira, nós temos que passar por essa condição. Melhor se nós compreender o porquê estamos aqui e passar pelas nossas provas e expiações com alegria, com maestria, compreendendo que Deus é justo e está com cada ser o tempo inteiro. Ou seja, está dentro de cada um de nós. As aflições são provas e expiações que impulsionam o progresso espiritual. O sofrimento tem origem nas próprias ações passadas, respeitando a lei de causa e efeito. Cada escolha gera consequências que o espírito deve enfrentar e superar ao longo de suas vidas. As aflições são instrumentos para o aprimoramento moral e espiritual, conforme Allan Kardec. A lei de causa e efeito é a base da justiça divina. Assim, o sofrimento não é punição arbitrária, mas caminho necessário à prazeada evolução da alma, a evolução da alma, a evolução do espírito. Né? A alma, para nós, seria o espírito encarnado, né? O corpo físico. Dentro da doutrina espírita, nós temos os fundamentos, que é a reencarnação, ou seja, a possibilidade de vivenciarmos experiências divisivas, ou seja, as experiências elas têm início, meio e fim, que é a vida física. Todos nós conhecemos uma vida de 70 anos, 80 anos, 100 anos. O espírito é imortal. Então, o espírito ele encarna em um corpo novo a cada experiência encarnatória e recebe uma página em branco para escrever uma nova história. Estas múltiplas existências fazem as experiências do espírito imortal. Então, nós já tivemos muitas vidas aqui no planeta Terra, até em outros planetas, e vamos ter inúmeras outras até chegarmos à perfeição. A lei da reencarnação, ela é a oportunidade de virmos quantas vezes forem necessárias para que nós reparemos os erros cometidos nas nossas experiências. Cada vez que voltamos, aprendemos algo novo, uma experiência nova, uma profissão nova, uma experiência na qual o espírito ainda não passou.
juntando todas essas experiências, nós vamos ter a personalidade do espírito, que está contida todas as nossas vivências físicas. A lei de causa e efeito, que é a lei que corrige todas estas questões, né, dentro desse capítulo, as provas e as explicações que são, no caso, um mecanismo realmente de correção, que é utilizado por Deus para que os espíritos possam, através das suas próprias experiências, se corrigirem e seguir em frente. Exemplos práticos, tá? As provações são caminhos que o espírito deve percorrer para alcançar a luz. O espírito Emmanuel, na prática espírita, as aflições cotidianas são compreendidas como oportunidades de crescimento, não como punições arbitrárias. Cada desafio vivido é interpretado à luz da lei de causa e efeito. Doenças, perdas e sofrimentos são vistos como provas ou expiações que impulsionam a evolução moral e espiritual do ser. Cada um de nós, ao passar por um momento complicado da nossa existência, nós gravamos na nossa essência espiritual essa experiência. Vamos pegar um exemplo do passaporte, né? A gente fez uma viagem, 15 dias, maravilhosa, né? E passamos por cidades maravilhosas lá na Europa, enfim, fizemos uma viagem maravilhosa com a família, comemos comidas maravilhosas, né? Conhecemos lugares fantásticos. E lá no último dia de vir embora, a gente perde o passaporte. Perdemos o passaporte. Deu um caos, né? Deu um problemão. A gente perde a linha, perde o trilho, né? Dá um dano daquele, enfim, atrasa nossos projetos para a viagem. Ok, a gente resolve aquele problema, volta para casa, passou um tempo, alguém pergunta para nós: e aí, meu irmão, como é que foi a viagem lá para a Europa? Ele olha para o irmão e diz assim: nem sabe, perdi o passaporte. Vocês prestaram atenção no que ficou gravado? O que ficou gravado foi um momento complicado. O cérebro humano, ele tende a registrar aquilo que abala o emocional. Os nossos prazeres da nossa vida não abalam o nosso emocional. Eles não causam registro. Parem para pensar nisso. Nós não registramos as coisas saudáveis, os dias normais que temos. O que é o dia normal? Sentar com a família, um almoço de família, sentar e ver televisão com o filho, o desenho dele, fazer uma coisa bacana. Nós não registramos, isso é trivial na nossa vida. Nós registramos o quê? Aquele dia em que fomos hospitalizados, aquele dia em que perdemos o trabalho, em que temos uma separação, um conflito. Estas marcas estão na nossa memória espiritual. E é por essa razão que nós ainda aprendemos mais com as coisas negativas do que com as positivas. Deu para perceber como o ser humano é mais complexo do que a gente imagina? Quando nós temos um desafio, nós somos, então, obrigados a sair do comodismo e nos aperfeiçoar. Buscar forças para enfrentar uma doença, para enfrentar um desafio, um problema complicado. E, com isso,
nós saímos da tal chamada zona de conforto e evoluímos. Esse é o mecanismo de evolução em mundos como o nosso. Implicações éticas. Desenvolver paciência e resignação diante do sofrimento com fé. Estimular o amor ao próximo como transformação do sofrimento. Compreender a necessidade da reparação e o valor do perdão. Reconhecer a justiça divina como justa, equilibrada e misericordiosa. O capítulo 5, Justiça das Aflições, ele tem duas causas. Causas atuais das aflições. Quais são? Todas as causas que nós conseguimos compreender na nossa vida de hoje. Ou seja, estou endividado. Por que eu estou endividado? Porque o mês retrasado, o ano passado, eu peguei meu cartão de crédito, eu peguei meus créditos bancários e me atolei em dívida. Então, eu sei perfeitamente qual é a causa da minha aflição momentânea. Eu me endividei porque eu fiz um monte de dívida. Né? Contraí uma doença grave no pulmão. Vou analisar. Fumei tabaco por um longo período na minha vida, e outros vícios. Acumulei problemas no meu organismo. Causas atuais das aflições. Agora, quando as aflições não têm causa atual, aonde está a causa? Em vidas passadas. Ou seja, uma criança de tenra idade com 5 anos que contraiu leucemia. O que essa criança fez para a justiça divina, né, acometer essa criança com uma doença terminal? Não teve tempo de ela fazer mal, né? Onde está a causa para esse espírito, que na verdade é um espírito imortal e não uma criança, está em sua vida anterior. Então, as duas causas estão justificadas perante a doutrina espírita como justa. Ou seja, qualquer aflição que estamos passando neste momento está arrolada a ações do nosso passado. Seja que intensidade for. E pela justiça divina, com certeza, quando nós estamos reparando algum erro e tendo que passar por alguma expiação, a justiça divina é tão divina mesmo, como está a palavra, que ela sempre vai nos atenuar. Ou seja, é como o credor que quer que a gente pague uma dívida, mas sabe que se botar a dívida inteira para a gente pagar, a gente não vai conseguir. Então, o que o credor faz? Ele parcela, né, em suaves prestações, para que a gente possa pagar a nossa dívida. O nosso Criador faz isso conosco, nos dá pequenas expiações, para que a gente repare os nossos erros, que são muitos, suavemente, e tenha condições de pagar. Porque não adianta nós termos a prova maior do que a nossa força. Por isso, o Evangelho nos diz que ninguém tem o peso maior do que pode carregar. A sua cruz é de acordo com a sua capacidade. Essa é a inteligência dos projetos reencarnatórios para cada espírito. Aquele espírito está na prova que pode suportar. Perante tudo, muitos estudos desta corrente maravilhosa dos reencarnacionistas, né, da equipe que coordena a nossa volta para cá para o planeta, ela está embasada em estudos
para que a gente possa ter apoio de alguém da família, para que a gente possa ter o meio, passar por aquela prova com maestria, e então vencer aquela prova. Os espíritos que vencem as suas provas são chamados de completistas. Quando eles retornam lá para o plano espiritual, eles são chamados de completistas. Infelizmente, é uma parcela muito pequena dos espíritos que conseguem completar as suas provas com maestria, né? A maioria de nós fica para a próxima, né? Ou seja, vamos ter que voltar mais uma vez, uma vez e mais uma vez, para reparar os danos que causamos na própria vida que estamos, né? Ou seja, a gente vem para cá para resolver alguns problemas e, na maioria de nós, resolvemos ter mais problemas ainda, né? Porque enveredamos para caminhos tortuosos. Bom, gente, esse era o nosso tema de hoje, ele é o nosso capítulo. Esse capítulo é maravilhoso, é o capítulo 5. Ele tem todas as explicações da doutrina espírita nele, né? Por ser um capítulo longo, mas que vale a pena os irmãos estudarem. Muito obrigado e fiquem todos